Imaginem uma noite, não uma noite qualquer, uma noite tão fria que o frio nos gela até aos ossos. Uma noite em que cada rajada de vento parece sussurrar segredos antigos. Dezembro, o final do ano. Um mês em que os dias são curtos e as noites longas, tudo escondido sob um manto espesso de neve. Quando as sombras se alongam e as memórias, como fantasmas, emergem da escuridão. Talvez esteja sozinho, a tentar esquecer algo ou alguém. Essas memórias regressam, dançando, mas esquivas. Lá fora, o mundo está silencioso, envolto na noite profunda. Cada casa parece dormir, cada rua está deserta. Cá dentro, talvez apenas um candeeiro a petróleo bruxuleante ilumine o espaço. Sombras estranhas dançam nas paredes, sombras que parecem contorcer-se, assumindo formas assustadoras, capazes de nos dar arrepios. A nossa história começa aqui, neste silêncio opressor e sombrio, um silêncio prestes a ser quebrado. De repente, um som, um leve bater, um som de origem desconhecida. Será o vento? Ou algo mais? Talvez um sussurro do passado, como um eco distante. Outra vez, desta vez um pouco mais alto, um bater insistente, como se fosse algo urgente, à porta do seu quarto. O seu coração talvez comece a bater mais depressa, um simples bater à porta, mas neste silêncio soa ensurdecedor. Uma visita a estas horas é estranha, mais do que isso é um pouco inquietante. Quem poderá ser, a meio da noite? Tenta pensar com lógica. Talvez a imaginação lhe esteja a pregar uma partida. Deve ser o vento, diz para consigo. Sim, certamente apenas o vento. Mas uma dúvida persistente permanece. O poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, não é uma obra qualquer. Mergulha profundamente na psique humana, nos recantos mais sombrios da nossa existência. Publicado pela primeira vez em 1845, conquistou de imediato o mundo literário e nunca mais foi esquecido. Este poema marcou um ponto de viragem para Poe. Tornou-se uma sensação da noite para o dia, incendiando a imaginação dos leitores por todo o mundo. Sussurravam-se os seus versos, hipnotizados pela cadência melancólica das palavras inesquecíveis de Poe. Dava-lhes arrepios como se o próprio poema tivesse o poder de os fazer tremer. Este poema consolidou a reputação de Poe como mestre do macabro, um narrador que conhecia os recantos mais obscuros da nossa mente e era exímio a evocar emoções intensas. O poema é fundamental para o gênero gótico, um gênero que floresce nas sombras, no mistério e nas emoções exacerbadas. O Corvo é uma obra-prima que ainda hoje serve de referência. Por que é que o Corvo ainda ressoa tão profundamente conosco hoje em dia? Talvez porque aborda temas universais intemporalmente relevantes, a perda de um ente querido, o luto, experiências comuns a todos, independentemente do tempo ou do lugar. A necessidade humana de respostas, especialmente quando o mundo está ensurdecedoramente silencioso. É como gritar numa sala vazia na esperança de um eco. O poema toca nos nossos medos mais profundos, aqueles que vêm à superfície nos momentos de maior vulnerabilidade. O medo da solidão, do abandono, do desconhecido. O Corvo lembra-nos que estes medos são inerentes à condição humana. O cenário em O Corvo é crucial. Não é apenas um pano de fundo, é quase uma personagem por si só, amplificando o estado de espírito sombrio do narrador. Encontramo-nos num mês de dezembro escuro e lúgubre. As brasas moribundas na lareira projetam sombras fantasmagóricas no chão. Estas palavras evocam imediatamente uma sensação de melancolia e uma impressão de luz e calor a desvanecerem-se. As noites de inverno são frequentemente propícias à reflexão solitária e a um sentimento de isolamento. O frio exterior espelha a tristeza gélida no coração do narrador. Ele está preso tanto no seu quarto como na sua dor. O nosso narrador é um erudito, um homem de saber. Está sentado, rodeado por muitos volumes curiosos e bizarros, repletos de sabedoria antiga e esquecida, livros de conhecimento perdido.
procura consolo, talvez uma forma de esquecimento nas páginas desses livros antigos. Após o bater sinistro, o narrador, dividido entre o medo e uma estranha esperança, abre de par em par a porta do seu quarto. O seu coração palpita, cada batida audível no silêncio mortal da noite. Vê apenas escuridão e nada mais. As sombras parecem dançar à sua volta, formando figuras estranhas que se desvanecem ao serem observadas. Sussurra Lenore para o vazio, um grito desesperado de cortar o coração. A sua voz treme, carregada de tristeza e saudade. Espera por uma resposta. Por mais improvável que seja, a única resposta é o eco da sua própria voz. Uma amarga lembrança de que Lenore realmente se foi. O silêncio que se segue é ainda mais opressor, como se as paredes troçassem da sua dor. Então, houve novamente um bater, desta vez na janela. Um arrepio percorre-lhe a espinha e ele vira-se lentamente na direção do som. Diz a si mesmo que deve ser o vento. Mas uma parte dele ainda teme algo sinistro. Abre a janela e, esvoaçando, entra um corvo. A ave entra no quarto de forma peculiar, a sua plumagem negra destacando-se na penumbra. A ave é descrita como majestosa, mas também algo sinistra, como se com um toque de algum elemento agourento. Os seus olhos penetrantes parecem fitar diretamente à alma do narrador, como se trouxesse notícias de outro mundo. Entra um corvo imponente, como se vindo de tempos sagrados e idos. A sua chegada torna a atmosfera mais densa, como se o tempo parasse para contemplar a cena. Não esvoaça nervosamente, pousa com calma. Cada movimento seu é seguro, cada ação parece ter um significado oculto. Pousa precisamente sobre um busto de Palas Athena, por cima da porta do quarto. Esta escolha de pouso não é acidental, parece ter um significado profundo. Palas Athena é a deusa grega da sabedoria. O simbolismo aqui é poderoso. O contraste entre a sabedoria e a escuridão que o corvo traz consigo é flagrante. Esta criatura, qual mensageiro das trevas ou ave de mau agouro, senta-se como um soberano sobre o símbolo da razão e do conhecimento. O narrador interroga-se sobre o que tudo isto significa para si e para o seu futuro. Poe era um escritor meticuloso, extremamente cuidadoso no seu ofício. E O Corvo é um exemplo perfeito de como ele empregava a sua mestria poética. A métrica do poema é particular, octâmetro trocaico. Isto significa 8 pés métricos por verso, onde cada pé consiste numa sílaba tônica seguida por uma sílaba átona. Isto resulta num ritmo constante, quase implacável, como a batida de um tambor lento e lúgubre, acompanhando o desespero crescente do narrador. O esquema rímico ABCBBB, com rimas internas nos versos A e C, por exemplo, entre as palavras dreary e weary, ou tapping e rapping no original, cria uma musicalidade cativante, um som que se entranha na memória. Poe usa frequentemente repetições de sons, como a aliteração e a assonância. À medida que o poema se aproxima do clímax, o narrador, consumido pela dor, grita com o corvo, ordena-lhe que parta, tira o teu bico do meu coração e leva a tua sombra de cima da minha porta. Deseja desesperadamente o fim do seu tormento para poder recuperar alguma paz, ainda que incerta. Talvez espere que, ao expulsar a ave, consiga também afastar a tristeza que ela simboliza. Mas o corvo, impassível, permanece imóvel, uma presença constante no seu quarto cheio de desespero. A última estrofe leva a uma conclusão dolorosamente inevitável. O Corvo não se limita apenas às páginas dos livros de poesia. Alçou voo muito para além delas, e as suas asas negras têm projetado uma longa sombra sobre a cultura popular há mais de 150 anos. Os temas da perda, da loucura e do sobrenatural presentes no poema ressoam junto de um vasto público. É por isso que o poema foi adaptado e reinterpretado inúmeras vezes, desde produções teatrais sérias a paródias cômicas,
O Corvo de Poe surge nas mais diversas formas de entretenimento. O Corvo de Poe é mais do que apenas uma história sobre um homem e uma ave. É um retrato da condição humana perante uma perda devastadora. O poema leva-nos aos recantos sombrios da mente, onde a razão cede lugar e a tristeza se instala como uma companheira constante. A força duradoura do poema reside na forma como nos obriga a confrontar esta amarga realidade. O poema é como um espelho sombrio, refletindo a nossa capacidade de desespero quando fazemos perguntas ao silêncio ensurdecedor do universo. Alguma vez sentiu uma tristeza tão profunda que parecia que a própria tristeza ganhava voz?